Olá, tudo na paz contigo? Espero que você esteja bem, tranquilo. Hoje temos uma convidada aqui, minha mentora encarnada aqui do lado. Eu tô aqui, que alegria! Paul Danielo, minha companheira aqui, para a gente falar de um assunto que mexe muito com a gente. Muito, e que está constantemente influenciando os passos que a gente toma no nosso estilo de vida. Porque a gente busca ter uma consciência mais ou menos assim. Aquilo que a gente está se propondo a divulgar, a gente consegue trazer isso para a nossa vida. E a gente tem algumas experiências interessantes em relação a isso, trazendo questionamentos e propondo paradigmas novos, formas novas de pensar nesse momento de transição que a gente está passando, para a gente falar um pouco da nossa relação conosco mesmos e como que isso transborda para aquilo que a gente entende por relação com o meio ambiente, com a urbanização, né, na nossa sociedade. Como que a gente se integra a isso ou o contrário? Então, antes da gente começar essa conversa, eu quero trazer um pequeno trecho para vocês deste livro aqui, novamente, O Eco dos Druidas, psicografia minha, autoria do Espírito Nolando, em que ele está falando um pouco sobre a questão do druidismo e ele vai falar algumas linhas sobre a ecoespiritualidade. Às vezes a gente imagina que espiritualidade é só rezar de joelhos, Jesus, pronto, acabou. E a gente esquece que, na verdade, quanto mais a gente se expande, mais a gente vai se integrando e comungando com essa natureza espiritual, mais a gente vai ficando sensível à harmonia que rege e interconecta tudo. Então, qual que é a nossa relação espiritual ou transbordamento dela em relação à natureza? Natureza, meio ambiente. E ele diz um trecho assim, ó. Foi Jiddu Krishnamurti quem já alertou. Quando a humanidade perde a sua relação íntima com a natureza, templos, igrejas e mesquitas se tornam importantes. Em termos de consciência ecológica ou eco-espiritualidade, este é o vigor da mensagem dos druidas aos homens e mulheres dos dias atuais. E não só dos druidas, todos aqueles grandes espiritualistas ou as grandes espiritualistas que mantiveram um pouco de coerência sabiam disso e divulgavam isso. Não se separa o homem da natureza. Eis o absurdo mais caótico a orbitar a fragilidade da inteligência humana. E quanto mais espiritual se busca ser, mais comprometimento com a natureza deve haver. Uma vez que o homem é a própria natureza e o absoluto se manifestando na natureza que cada um é, a busca pelo autoconhecimento passa necessariamente pelo conhecimento intuitivo, contemplativo e metodológico do mundo natural. Com a integração espiritual à natureza, o que gera proteção, preservação e sustentabilidade. A união com o aspecto divino da vida deve incluir a integração da consciência, a pulsante poesia das florestas, dos rios, mares, bosques, enseadas, montanhas, desertos e demais tipos de manifestações do absoluto. E lembra-te, tu moras no Brasil, um dos mais exuberantes templos vivos do planeta. E aqui ele faz uma nota de rodapé, dizendo assim: absurdo dos absurdos é sair de um culto religioso em teus dias e jogar lixo nas vias públicas ou em áreas adjacentes. Se o teu conceito de Deus não te fizer ver que o estás profanando ao violentar o meio ambiente ao teu redor, reflitas sobre o conceito que abraçastes. É preferível ser ateu, mas civilizado, do que um religioso porco. A Mãe Divina sorri muito mais pelo primeiro. Nota do autor espiritual. E ele continua: assim, muito além de materna ou paterna, apesar de incluí-las ambas, a visão druídica de Deus deve passar por um senso de cosmo-integração do indivíduo ao seu meio, seja ele externo,
seja ele interno, de consciência e energia, e neles alcançar a felicidade por meio da harmonia geral, do equilíbrio integral e da plenitude existencial. Claro que aqui ele está trazendo a questão do druidismo porque é a proposta do livro, mas não é apenas o druidismo. E eu vejo isso também presente no trabalho da Paola. E você gostaria, inclusive, de comentar já alguma coisa a partir dessa leitura inicial? Muita coisa. Mas para continuar, né, com essa reflexão e com essa visão do Nolando, ele sempre me leva, né, o Nolando, especialmente desse livro, ele me leva a caminhos de expandir a minha visão acerca do meio ambiente, né? O que é o meio ambiente? O meio ambiente, ele tem algumas frações, né? O meio ambiente que trata dos fatores físicos, biológicos, químicos e alguns outros também, mas eu gosto bastante de expandir a minha visão acerca dos fatores emocionais, mentais, espirituais, que tudo isso faz parte do meio ambiente, né? E, inclusive, partindo do princípio de que o nosso corpo físico não existe somente aqui na matéria. Então, ele vai transcendendo energeticamente, e se a gente conceber que tudo isso faz parte do meio ambiente, todos os fenômenos naturais são reflexos daquilo que a gente produz, daquilo que a gente escolhe. Então... daquilo que a gente está. Sim. E por isso já venho há algum tempo me aproximando, estreitando a minha relação com a natureza, através de algumas terapias complementares, como a aromaterapia, fitoenergética e a fitoterapia. E agora, né, eu tenho trabalhado com uma ferramenta de autoconhecimento que chama mapa algâmico. E o mapa algâmico, ele faz essa integração, ele te coloca, eu digo assim, que da mesma forma que a astrologia, ela traz a nossa relação com os astros, o mapa algâmico traz essa relação com a natureza, com as árvores, com as florestas, com os bosques. E se a gente conseguisse sentir como a floresta sente, né? Eu sinto que isso tem crescido nessa era de transição. Quanto mais próximo a gente fica da natureza, mais a gente se conhece. E é um reflexo. Então, acredito que seja... E até isso que você colocou é interessante para a gente começar abordando também uma parte dessa conversa, que é a questão da consciência que a gente cria coletiva e como a gente manifesta isso materialmente, no sentido da urbanização dos nossos espaços em comum aqui para viver. E essa fala não é nem simplesmente para criticar a nível intelectual uma ideia, mas para a gente pensar, partindo do coração mesmo, um mundo que pode ser melhor para você, para mim, para ela, para todo mundo. Porque eu parto de uma convicção, a meditação me mostrou isso. Quando a gente vai no profundo de nós mesmos na meditação e a gente vai transcendendo todas as crenças limitantes, inclusive impostas por dogmatismos, por aspectos culturais, religiosos que dizem, né, que a gente não merece, mentira! A gente vai vendo na meditação que a nossa natureza, ela promana de uma natureza muito sagrada e que a gente merece, por direito inato, se a gente alinhar a nossa consciência a esse princípio, viver uma vida num equilíbrio que reflita essa potencialidade pura. Então é sempre preocupando em como que a gente pode gerar uma discussão, trabalhar, reformular paradigmas, para que a gente fale, opa, precisa mesmo ser assim? Porque muitas vezes a gente está acostumado por meios normóticos, com alguns estilos de vida, ou estilos de encarar, de aceitar, né, a forma com a qual a gente está configurando as coisas, e a gente fala, é assim mesmo. Só que a gente não consegue observar nitidamente o quanto que isso gera impactos prejudiciais à globalidade de tudo aquilo que nos compõe. Então, quando ela estava falando da questão do ambiente externo, né? De fato, o quanto que o ambiente externo, a gente sabe isso,
nas lides espiritualistas, que o ambiente externo, o que ele é? Ele é reflexo do quê? Ele é manifestação do quê? Do nada, do acaso. Deus quis assim. Deus quis deixar o mundo do jeito que o mundo está. Ou não é um reflexo de como a gente está olhando para dentro? Por isso que eu não acredito nem em intervenções externas a respeito disso, apesar de serem medidas responsáveis também, né, que cabem aos governos e instituições que cuidam dessas coisas, ok. Mas eu acredito muito numa revolução, como já diria Pierre Weil, uma revolução que ela é interna. Quando eu mudo o paradigma aqui dentro, quando eu mudo a chave da consciência por meio do autoconhecimento, da expansão, da minha sensibilização à proposta que a vida faz à minha própria vida, eu começo a mudar. Ainda que eu não mude o mundo todo lá fora, eu mudo de mundo, como dizia o escritor Eustáquio Gomes, né? Não queira mudar o mundo, mude de mundo. Aí você olha assim e fala, nossa, né? Vou mudar para Marte. Não, quando eu mudo o mundo dentro de mim, eu sintonizo com outro mundo que está fora de mim. Eu começo a atrair pessoas, situações, oportunidades, atividades que estão em sintonia com esse mesmo padrão. Paralelo a muitos padrões vibratórios de muitos planetas que existem em cima dessa mesma Terra. Então, assim, eu queria trazer um pouco essa questão também da conversa da cidade que a gente sempre tem, da questão da natureza. E você passou bastante por essa questão, né, da cidade. Eu nasci na capital de São Paulo e eu tenho bastante experiência desde muito nova, passo por algumas sensibilidades de percepção, né? Tenho alguma experiência nisso. E desde muito nova eu achava que eu estava errada, estava com algum problema. E com o tempo, né, com esse resgate da natureza, eu percebia que sempre quando eu estava perto dos bosques, em algum jardim, em contato com as plantas, em algum ponto natural, né, daquilo que eu poderia acessar, onde me levavam, eu me sentia melhor, né? E quando eu voltava para a cidade era sempre uma recaída, né, energética, e aquilo era uma luta, uma batalha imensa, né? Claro que com a meditação e com outras práticas, outros caminhos, isso a gente vai aprendendo a lidar. Mas assim, tenho alguma experiência nesse sentido de... E isso que a Paola está falando corrobora muito esse bate-papo pelo seguinte: eu vivi isso na pele. Eu já falei em vídeos aqui passados em que eu conto um pouco da minha história, que eu já mencionei aquele momento na minha pré-adolescência que houve a questão do afloramento mediúnico. E até então, claro que eu tinha uma certa sensibilidade, mas nada muito ostensivo. E eu transitava de boa pelos lugares e tal. E quando esse afloramento mediúnico começou a acontecer e eu comecei a ficar mais perceptivo, mais sensível, conseguia registrar um pouco mais desse mundo que a gente pode chamar de extrafísico, né? Que não é grande coisa assim de que coisa, é uma coisa natural, que existe assim em maior e menor grau em toda parte, em todo mundo, independente da crença, da religião, da não crença, da não religião. Você gosta, você não gosta, você presta atenção nisso para entender que às vezes você capta algumas coisas ou você não presta atenção. Enfim, mas quando isso aconteceu e fez um boom na minha vida, que teve essa interação maior com o mundo espiritual, eu comecei a perceber uma coisa. Eu estava mais sensível, mais aberto, e eu comecei a perceber que dependendo dos lugares onde eu ia, a carga do lugar, da psicosfera, a energia impregnada ali me fazia mal. Exemplo, eu ia na casa de uma família que tinha acabado de ter uma briga. Estava todo mundo com raiva e tinha acontecido um espetáculo lá dentro. Eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu entrava no lugar, eu ficava mal. Passava mal, não sabia o que estava acontecendo, meu Deus, não sei o que tem. Saía do lugar, ficava bem. E mais incrível ainda, quando eu pisava num jardim, quando eu estava perto de uma árvore, de uma área verde, aquilo dissipava. Eu falei, bicho, eu devo estar muito zoado. Porque eu tô sentindo essas coisas, cara. Eu não entendi aquilo.
E uma das coisas que me surpreendeu muito nessa época, que me foi fonte de grande sofrimento, inclusive, é que eu ia para certos lugares, cidades, inclusive, porque a psicosfera não é só dentro de uma casa, um jardim, um centro, uma igreja. Existem as psicosferas mais coletivas, mais macro, que são as cidades, os países, né? Quem nunca viajou para cidades diferentes e sentiu uma energia diferente, característica naquela cidade, né? E isso acontece muito, né? Que reúne, agremia aquelas consciências que estão ali vibrando junto. E eu lembro que às vezes eu ia para algumas megalópolis, né? Ela falou do caso de São Paulo. Eu cansei de ver o tanto de vezes que eu passei mal ao entrar em São Paulo. Eu não sabia o que estava acontecendo e eu me cobrava muito. Primeiro eu achava que tinha algum problema comigo, né? Isso, e não encontrava, ia em médico, ia em tudo e nada, tá? Perfeitamente bem. E era incrível, porque eu entrava nesses lugares que tinha essa carga mais heterogênea, mais saturada, para ser gentil, né? E eu me dava lá os iriguidum, eu começava a ficar tonto, começava a ficar mal, começava, meu Deus do céu, e era uma coisa que ia pro físico, né? E relaxa, porque não era uma questão de sociofobia, essas coisas, não, era uma coisa realmente hoje, entendendo, literalmente mediúnica. Eu estava captando um excesso de carga que eu não sabia me proteger, meu campo estava muito dilatado, meio poroso, por assim dizer. Eu assimilava aquelas vibrações, eu vinha de um padrão mais tranquilo, uma vida mais sossegada, e quando eu chegava em lugares em que a coisa era muito intensa, eu entrava em contato com aqueles lugares, eu ficava mal. Só que eu me cobrava, e era impressionante, porque eu saía da cidade, pegava a rodovia, com aquelas florestas, aquelas matas que tem em volta, principalmente, e o descarrego, entre aspas, acabava de acontecer quando eu chegava em casa e ia pro jardim. Pisava lá descalço na grama, ficava com as árvores, fazia assim, ó. Eu falava, nossa, eu tô ótimo. Mas eu me cobrei muito porque eu começava a achar que tinha uma coisa errada comigo. Você chegou a achar isso em alguma época? A maior parte da minha vida ali na capital de São Paulo, eu também achava que tinha alguma coisa muito errada comigo, especialmente, né, porque eu cresci numa família que não tinha essa experiência, essa conexão, esse contato com a doutrina espírita. Ou qualquer vertente espiritualista, tinha né? a parte evangélica, mas que não tratava muito das percepções, da mediunidade. Então eu lembro que quando eu era adolescente, né, eu vivia desmaiando. Eu desmaiava, né? Porque pega transporte público, aquela coisa, de repente ouvia as vozes, né, na minha cabeça e parecia que eu tava ouvindo ali um ruído, algum resíduo energético de muitas energias juntas, né? E, entre outras coisas, a pressão abaixava muito, eu desmaiava. Isso era recorrente. Até que eu comecei a entrar para um grupo de escoteiros e assim eu tive um contato maior com a natureza. E aí nessas viagens com esse grupo de escoteiro, eu percebia que eu ficava muito bem realizada. Nossa, alguma coisa dentro de mim aflorava, florescia, despertava. E eu cheguei a pedir para os meus pais na época, a gente pode se mudar para para tal lugar que eu ia visitar com esse grupo, porque alguma coisa, era um chamado que eu sentia desde muito novinha, mas que quando eu voltava para a cidade acontecia ali todos esses iriguiduns, né? Essas Que a coisas gente brinca, que é... Minha nossa, eu me sentia mal comigo mesma, né? Eu me cobrava muito que eu tinha que ficar bem, que eu tinha que comer tais alimentos, que alguma coisa... eu precisava me adaptar àquela realidade, porque eu estava com alguma coisa errada, né? Então eu passei anos, entendendo que eu estava errada, que o ambiente estava certo, que tudo aquilo era normal. E então, E 3 adendos aqui ao que ela falou. O primeiro adendo, que eu acho que é importante para permear todo esse vídeo, para ninguém se sentir desconfortável, é assim, a gente está mencionando a questão de São Paulo, porque faz parte da nossa história, é a referência honesta que a gente tem, é a pura verdade. Mas não é contra a cidade de São Paulo ou quem se sente bem, Exato. Quem se sintoniza. Lembrando que há, inclusive, a necessidade de você ter núcleos e consciências muito maduras e equilibradas, com um espírito muito
muito maduro nesses lugares. Porque teve vezes que eu brincava, falava, meu, não tô aguentando mais ir para São Paulo. E tinha gente que falava, cara, você tá com preconceito com quem mora em São Paulo, porque eu moro em São Paulo e eu adoro. Ótimo se você adora. Ótimo se você tá bem adaptado ao ambiente. Ótimo. Eu sou de São Paulo, você tá com preconceito com o jeito não? É um caso particular. E não é que não tenha coisas maravilhosas e pessoas maravilhosas. A gente sabe que tem, a gente conhece um monte de gente. Sim. O que a gente vai estar falando aqui, que a gente vai entrar, é como que isso materializa a nível coletivo um paradigma. Sim, eu vou citar uma São consciência. Paulo justamente pela experiência, né? Que Exatamente. Foi onde eu cresci, nasci. O outro adendo que eu gostaria de fazer é que assim, não, ela não ficava ouvindo vozes no metrô porque, meu Deus, dá um remédio pra ela, não. A Paula é uma excelente médium. Assim, daquela assim de pôr a mão no fogo mesmo. Não, ela não tem a capacidade de pôr a mão no fogo, não é isso. Mas de uma precisão mediúnica muito boa. Inclusive, é uma coisa interessante que acontece com a gente, é que sempre é uma coisa que um vê, o outro também vê. E o que um sonha, o outro sonha, o que um registra, o outro também está percebendo. Então a gente tem sempre essa troca, até para ter essa segurança. Falou, você viu o fulano que está aqui? Vi, ele estava com essa cor, tava com essa cor mesmo, né? Então assim, ela tem uma precisão, uma sensibilidade muito grande. O que, em determinados paradigmas mais reducionistas, no sentido de análise da consciência, isso poderia ser visto como algo errado, como um problema. E quanto disso não acontece mundo afora? Mas se você vai ver de perto, com carinho, com amor, você vê uma capacidade de percepção maravilhosa. E eu posso atestar isso aqui. Sim, inclusive algo a acrescentar, né, sobre esse tema tão importante, que essas reflexões, inclusive essas experiências, esses compartilhamentos, eles têm a intenção de reflexão mesmo. Então, falando, né, de São Paulo, que é a minha referência, que foi a cidade que eu nasci, e agradeço, né, por todas as experiências, por todos os momentos, era que eu escutei em um determinado momento da minha vida que você conhece a saúde daquela população pelas águas, alguma coisa assim. A saúde emocional de uma coletividade é espelhada nas águas que passam pela cidade. Sim, eu escutei essa frase assim, e mais nova também, aquilo me marcou muito, porque a primeira referência que me veio foi o Rio Tietê. E aquilo me deixou assim desesperada naquela época, né? Eu entendia que as águas da cidade, elas poderiam acolher, porque até então eu imaginava que os rios, que as águas da cidade, elas eram para descarte, para lixo, para alguma coisa assim. Inconscientemente eu sentia isso. Com essa frase eu mudei, falei, as águas elas podem acolher, elas podem fazer parte de uma forma equilibrada da coletividade desse espaço. E alguém pode dizer, isso é papo de místico, dessas coisas. Nada a ver, a gente sabe que o ambiente externo, mesmo que você não tenha uma consciência metafísica de vida, você sabe que o ambiente externo reflete o ambiente interno. Pega a sua casa, pega as suas coisas, o seu emprego, a sua família, você sabe que isso acontece. E a questão da água ela é muito simbólica, né, no lance da nossa emoção. E alguém poderia falar, mas existe uma analogia muito metafórica. Tudo bem, pega os índices, os dados, né, das psicopatologias, principalmente os casos de ansiedade, de depressão, e vê como que eles são muito mais concentrados nessas aglomerações. Não como uma crítica, mas como uma observação para a gente e começar a perceber algumas nuances da realidade que fizeram a gente acostumar e aceitar como sendo normal. Volto a dizer, tem gente que está super bem adaptada, tem gente que faz sentido e gosta, e ótimo, ótimo. Ninguém tem que ficar, não é que todo mundo tem que gostar de ficar no meio do mato. Tem gente que gosta, que legal, isso é importante, é muito. E tem médium que se dá super bem. Você pode falar, mas eu sou médium e não sinto. Parabéns, legal, eu fico muito feliz por você, muito feliz. Mas como aqui a gente está trazendo um relato de uma perspectiva, né? Essa perspectiva ela também é válida e a gente quer trazer o que ela nos ensinou e nos mostrou sobre a forma como coletivamente a gente está levando a vida. E ainda mais, o que está acontecendo a nível invisível, entre aspas, por trás, nos bastidores disso que a gente está achando super normal. Porque às vezes para aquela pessoa ela está super bem adaptada, mas será que o estilo geral de vida
que está sendo gerado a partir dali está de fato beneficiando as pessoas que estão convivendo num nível mais geral? Uma outra coisa que eu queria comentar aqui para vocês, por muito tempo eu fiquei mal com essa história e eu sempre ouvia um discurso que era mais ou menos assim: cara, quando você se aterrar mais, você não vai sentir essas coisas. Você precisa criar casca, você precisa ficar parrudo, que aí você vai para esses lugares com umas energias esquisitas e você vai ficar ótimo. Eu vou falar uma coisa, sabe o que é aterramento? Aterramento é o que a gente faz hoje, pondo o pé literalmente na terra todo dia. E eu te pergunto, quem vive esses meios e usam esses discursos, quantas vezes põe o pé na terra por dia? As pessoas que chegavam para mim e falavam assim: você tem que ficar mais aterrado, você precisa criar casca, não sei o que tem. Eu não me lembro de ver elas com o pé na grama, perto de uma árvore, perto de um bosque. O que você está chamando de aterramento? É o acostumar com um padrão, aceitar e falar isso mesmo, a vida não pode ser diferente disso, não pode criar uma harmonia maior, um bem-estar maior? Ou você está de fato aterrado? Porque quanto mais aterrado, a palavra já diz, você está em contato com a terra. Com a terra. E eu fazia de tudo, e mudava a alimentação e fazia minhas práticas, falava assim: não, agora eu estou aterrado, agora eu vou para esse lugar e não vou sentir nada. Claro que com o tempo eu fui entendendo como equilibrar um pouco mais isso, como entre aspas, me proteger ou me equilibrar internamente, né, em relação a isso. Mas eu vou explorar um pouco mais essa questão porque eu sei que tem muita gente que sofre com isso e é mal compreendida, e esse vídeo aqui a gente vai falar sobre isso também. E eu ia lá, falando: não, agora eu tô aqui, agora vamos lá que agora eu encaro. Chegava no lugar e eu ficava mais bravo comigo, porque eu achava que a questão era comigo. Eu falava: cara, tô lá, tô aterrando, tô fazendo tudo, tô rezando um monte, tô meditando um monte, e quando eu venho pra cá, eu fico assim, né? E aí falava: não, a próxima vez eu vou estar muito mais aterrado. Aí me aterrava, fazia exercício, comia um monte para ficar mais parrudão e não sei o que tem. Chegava lá: agora aguento, manda no peito que eu mato, faço esse gol aqui. Chegava, entrava em contato com a psicosfera do lugar, já me pegava. E eu acreditava nesse discurso que as pessoas que não eram sensíveis à minha sensibilidade ou que não queriam validar a legitimidade daquilo que eu estava sentindo, né? Porque para elas era muito fácil: vai aí, faz isso que já resolve. É muito simples você resolver o problema dos outros, né? Muito simples. O dos outros. E isso me fazia me sentir mal, porque eu falava: eu tô errado no meio disso tudo. Esse é o certo, eu tô errado. Só que eu fui percebendo que assim, quanto mais eu meditava, a proposta era: quanto mais você meditar, mais você vai lidar de boa. Só que juntava com a questão da mediunidade, quanto mais eu meditava, mais eu me sentia bem comigo mesmo, me sentia pleno comigo mesmo, me sentia maravilhoso comigo mesmo. Só que eu me sentia mais sensível nesses lugares. E eu ainda não tinha o traquejo da coisa para me equilibrar um pouco mais, para me fechar um pouco mais, né? E não que a gente tenha que ficar preocupado em viver uma vida que a gente tem que ficar se protegendo e se fechando o tempo inteiro. Isso também é outro questionamento que tem que ter. Por que eu tenho que ir num lugar sempre preocupado em estar super protegido, super equilibrado, com um amor gigante para não sentir o lugar? Por que eu não posso ir daqui até ali simplesmente de boa? Eu tenho esse direito ou não tenho consciencial? Ou deveria ter? Muito bem. E eu ficava me cobrando. Até que eu ouvi uma frase de uma monja budista que ela disse o seguinte: quanto mais sensíveis, falando sobre meditação, quanto mais sensíveis nós ficamos em relação à nossa mente, mais sensíveis nós vamos ficando às mentes dos outros. E mais sensíveis nós vamos ficando a um senso de harmonia geral. A gente não vai... O nosso espírito começa a denunciar, no bom sentido, sentido construtivo, os fatores que geram desarmonia na nossa vida.
Porque o autoconhecimento não é só você aceitar tudo e falar, ah, é tudo lindo, tudo amor, tá tudo certo. Não, ele te traz uma responsabilidade, ele te traz um tônus consciencial de falar, ó, sim, sim, não, não, isso não dá, isso dá, isso não dá, isso dá. E aí eu saquei e falei, pô, quanto mais eu medito, mais eu sinto, né? Quanto mais eu medito, mais eu sinto falta de uma harmonia aqui. Cadê a natureza? Cadê a integração com o verde? Cadê o equilíbrio, né, da população? Você sentia muita carga de estresse, de agitação, e aquilo gera carga, literalmente, psíquica. Quando você vai ler as obras de André Luiz, ele vai falar de matéria mental. Quando você vai estudar os tibetanos, para os tibetanos, o pensamento não é uma nuvenzinha que não existe. O pensamento é uma coisa. O pensamento é uma coisa. E aí eu fui percebendo aos pouquinhos, né? Claro que com o tempo fui aprendendo a lidar de outras formas com isso. Mas eu também aprendi a aceitar do jeito a ser como eu sou. Porque esse Yuri sensível que sente as coisas, que de repente não consegue se sentir à vontade em determinadas situações, é o mesmo Yuri, e necessariamente o mesmo Yuri com a mesma sensibilidade, que permite que hoje eu esteja aqui falando para você, que permite que a gente esteja aqui há mais de 8 anos, ajudando da forma que a gente pode, pessoas que a gente nem conhece, mas que de fato podem se sentir bem num momento ou outro por conta de alguma coisa que a gente traz aqui. Se não fosse essa sensibilidade que me faz me sentir mal ali, esse Yuri que está aqui falando com você não existiria. Então é meio que o preço por eu estar aqui é ser como eu sou. Não que eu não vá buscar melhorar. Aí conhecendo pessoas como a Paola, conversando, sabendo da dedicação interna, não é uma pessoa que se descuida energeticamente, não é uma pessoa largada espiritualmente, né? É uma pessoa que busca fazer o melhor, busca também esse lance do aterramento, que a gente sempre busca fazer juntos, inclusive. E sobre essa frase, né, que você citou da monja, né? Eu diria até que não só... esse é um movimento também, né? Quanto mais sensíveis a gente vai se tornando a nossa mente, mais sensíveis ficamos, nos tornamos a mente dos outros. E também, quanto mais a gente expande a consciência, porque eu acredito que a gente está numa fase, numa era de transição, em que a expansão da consciência é necessária e é natural. Ela está acontecendo com toda a humanidade. Então, conforme a gente expande a consciência, a gente fica mais sensível e mais expandidos à consciência do meio ambiente, né? Não é só a mente como uma localização, como algo separado, né? Mas essa consciência, esse todo, né? E, inclusive, eu também tenho essa experiência de escutar um discurso muito parecido com o que você escutava, de parentes, né? De pessoas que eram os meus responsáveis na época em que eu era mais nova e que se sentiam nesse dever de me colocar no mundo, né? De serem aqueles guias, aqueles mentores para que eu fosse bem-sucedida diante daquilo que eles consideravam ser bem-sucedidos, né? E eu lembro que era sempre assim. Você vai comer uma carne tal que você vai ficar mais aterrada, vai ficar mais aqui, porque tudo que eu expressava, manifestava diante das energias, das frequências heterogêneas naquele instante, naquele momento, eram consideradas frescuras, eram consideradas falhas de sistema, né? Alguma coisa deu errado. Então, conserta com carne, conserta com exercício tal, conserta de alguma forma. Conserta se lançando nesse mundão e se acostumando com isso. Para viver naquele contexto da capital, né? Porque a gente sabe que as cidades, da mesma forma que os seres humanos têm os dharmas e os karmas, as cidades também trazem esses dharmas e esses karmas, né? Então, para eu me adaptar ao contexto dármico e kármico daquela cidade. Sendo que, conforme eu fui desenvolvendo o autoconhecimento, eu percebi que o meu dharma, talvez os karmas, sim, eles já estavam acontecendo naquele contexto, mas o meu dharma, ele não encontrava um espaço para se desenvolver ali. Então, eu tive ali um exercício de bastante resiliência, bastante fé, mesmo com essa alma idealista que a gente tem de encontrar o meu lugar, que não é o lugar que o meu tio considera, que eu considero saudável. Não, eles sabem o que é melhor para eles, né? E eu vou descobrindo o que é melhor para mim, né? Inclusive, isso é todo um trabalho interno
que demanda bastante força de vontade, bastante fé e paciência também. E não que às vezes o Dharma de uma pessoa não pode estar inserido lá no contexto de São Paulo. Pode. É que a gente pode, Sim. é que o nosso, no caso, O não nosso, estava. Exatamente. Mas isso que ela falou é vital pelo seguinte: quanto mais a gente expande a consciência e busca se conhecer, a gente começa a perceber que a nossa consciência, ela é una à consciência da Terra. Então, se a Terra está sendo maltratada, está doente, está num sistema de desequilíbrio, e a gente vai se aproximando dessa sensação de unidade, é natural que a gente fique sensível a isso, que a gente sinta a dor do planeta em algum nível. E sabe de uma coisa, agora trazendo e compartilhando isso, eu não busco... claro que quando a gente é mais novo, a gente busca conselhos e pede opiniões ali dos familiares, das pessoas em que confiamos, né? Mas eu nunca busquei a opinião e esses conselhos somente das pessoas. Eu também tinha ali o meu jeito de me conectar com a natureza, né? Com as plantas, com as árvores, com as águas, com todos os elementos. E curioso, porque no contexto urbano e social... diziam que eu, na minha experiência, diziam que eu estava errada, que tinha dado algum, né, bugou. Menina. E quando eu me recolhia, quando eu entrava em contato com a natureza, seja nas praias, nos bosques, ali eu encontrava aceitação, acolhimento e uma força que me impulsionava a despertar aquilo que eu era por natureza e aperfeiçoar também as minhas potências e aqueles desafios que se apresentavam. Então a natureza, ela sempre me acolheu, me aceitou do jeito que eu fosse, né? E aí a gente vai vendo que não é só o caso da Paola, não é só o caso meu, e às vezes o caso de você que está assistindo, às vezes você é um aí na multidão e fala: meu, eu sei o que esses caras estão falando, até que enfim alguém está falando isso, toca aí, então toca aí também. Mas então, nesse ponto, quando a gente tava com uma perspectiva mais reduzida, eu achava que era um problema meu, né? E aí eu comecei a também conhecer a questão da Paola, e aí eu ouvi um dia um relato de uma irmã indígena. Eu acho que você conhece esse relato também, que ela vivia numa aldeia e foi fazer faculdade na USP. Sim. Né? Então ela estava num ritmo de vida, num ambiente ali específico, junto da natureza e tal. E ela foi lá para a USP e ela falava que todo dia que ela pegava o ônibus para ir para a faculdade, ela passava mal lá também, né? Ela sentia esse baque e aí a gente começou a juntar um pouco os pontos. Voltando a dizer, não é generalizando, não é todo mundo que sente assim, né? Mas validando também a possibilidade dessa sensação ser legítima, principalmente de acordo com a forma com a qual a gente está tratando o planeta. Isso é sério, esse que é o ponto, não é falar se você sente ou você não sente, mas o que está por trás que legitimiza sim o sentir assim. Quando você vai pegar a história de Chico Xavier, você vai descobrir que o espírito Emmanuel, o mentor do Chico, ele retirava, isso o próprio Chico comentava, e tem até algumas coisas naqueles livros lá há 2000 anos, né, que fala da vida do Emmanuel como Publius Lentulus. O espírito de Emmanuel, que era o mentor do Chico, ele precisava tirar um dia da semana, toda semana, para visitar uma esfera superior, uma esfera espiritual muito superior inclusive à esfera que ele mesmo habitava, então era acima, para 2 motivos. O primeiro motivo era visitar uma consciência espiritual que havia sido, lá na época que ele foi senador romano, a personagem Lívia Lentulha, que havia sido esposa dele, e ele deu um relaxo com ela. Na época, ela tirou de letra aquela encarnação, cumpriu com os perrengues todos, nunca mais precisou reencarnar. E ele fez umas besteiras lá atrás, continuou reencarnando e tal. E ela, numa situação muito mais elevada, o Emmanuel tirava esse dia da semana para visitar essa que havia sido mulher dele, nessa vida, lá nos altiplanos espirituais. Esse era um dos motivos. Você sabe qual que era o segundo motivo que fazia Emmanuel subir lá para cima uma vez por semana? Qual? Se purificar dos resíduos tóxicos da psicosfera da Terra. E olha que Emmanuel não estava na capital, Emmanuel estava lá em Uberaba acompanhando o Chico, o Emmanuel estava em Minas, ambiente gostoso,
ambiente gostoso. Mas ainda assim, com aquela consciência, ele acabava sentindo, claro, porque a gente está se aproximando de uma esfera que ainda tem muito pensamento de ódio, muito pensamento materialista, de egoísmo, de medo. Então, de alguma forma, para o padrão do Emmanuel, quando ele estava em atividade constante ali perto do Chico, aquilo causava algo nele que ele precisava se purificar. Isso tem relato, tem inclusive o próprio Divaldo Franco falando isso no YouTube. Tem ele aqui, se você procurar, agora eu não lembro o nome do vídeo, mas isso é real. Isso é real. O espírito Ramatiz, eu ouvi um discurso do Dr. Paulo César Fructuoso, que o Ramatiz, né, apesar dele ter algumas questões polêmicas, o espírito Ramatiz, ele comenta uma coisa que me chamou a atenção sobre isso também. Ele falou, o Ramatiz, que Jesus, ele buscava constantemente a companhia da natureza e principalmente do deserto, não só para entrar em contato com o Pai, mas também para se purificar do excesso da carga da psicosfera da geral ali que ele encontrava, porque era muita carga de ódio, muita carga de preocupação, de violência, que ele precisava de um momento para estar perto da natureza, para se desvincular um pouco daquilo. Ah, Yuri, mas Jesus é Jesus. Jesus é o cara encarnado, o governador do planeta Terra, o grande avatar. Gente, esse é o perigo da romantização. A romantização e a idealização não apenas nos afastam daquilo que a gente está vendo, também nos afastam da gente e tiram a naturalidade dos processos. Vou te dar um exemplo. Você é um espírito de muita luz. Você é um espírito perfeito. Vamos supor que isso aqui é um fogareiro. Não é um fogareiro, é um óleo. Acendo esse fogareiro. Você tem muita luz, você é perfeito, legal, que legal que você é perfeito. Põe a mão aqui nesse fogo. O que vai acontecer? Você vai queimar a mão. Ou não? Queima? Queima. Não interessa se é perfeito, se não é. O prego que entrou na mão de Jesus furou, não furou? Sangrou, não sangrou? Se fosse fogo, queimava, não queimava? Isso significa que ele era menos divino? Isso significa que ele era menos Jesus? Não, significa que para a natureza se manifestar e se estruturar no universo, existem leis de causas e condições. Se eu ponho a mão no fogo, ela queima. Não é porque eu sou mais perfeito ou menos perfeito, porque ele é Jesus, porque ele não é Jesus. Simplesmente porque o fogo queima. Isso também é divino. O mecanismo disso é divino. Se você fura uma mão com prego, sai sangue. Independente se você é divino ou se não é divino. É a lei, é causa e efeito. Só que a gente não enxerga alguns planos que estão subjacentes a essa estrutura que a gente tem. E às vezes a gente acha que, ou de repente um espírito como Emmanuel se sentir meio mal ali, ou precisar pelo menos um dia da semana para se purificar, é frescura ou é improvável, porque ele é Emmanuel, ele é o super-herói. Quanto mais Emmanuel ele for, mais ele aguenta o baque. Será? Porque é uma questão da natureza, não é uma questão da frescura. É a natureza, você pega aquela consciência e você aproxima de padrão de ódio, de medo, de blá blá blá. Claro que ele tem a própria luz, claro que ele tem o próprio amor, claro que se ele sintonizar com o amor que ele tem nele, ele vai ver o amor lá fora, mas volto a dizer para todo moralista que vai se apoiar nesse discurso, cara, você está na Terra, para de chegar para o seu irmão e falar assim, se você não vibrar medo, ódio, você não vai receber disso. Quem não tem medo, ódio ou dúvida ou qualquer outra coisa que atire a primeira pedra. Todos nós temos registrados esses padrões. Cara, se você está na Terra, desculpa, você não é iluminado não. Eu tenho esses padrões e me permito ter, porque eu sou humano. Agora, quando eu estou em alguns lugares, eu me sinto bem. Por que só em alguns lugares aquilo se ativa muito mais? Porque ressoa muito mais, com uma carga muito maior que tem registrada e somada exponencialmente em torno daquilo. Então, por exemplo, quando Ramatiz diz que Jesus, claro que Jesus é um outro caso, a gente não está à altura nem de soprar a poeira da sandália de Jesus. Mas isso que Ramatiz falou me chamou a atenção, porque para mim faz sentido. Jesus não é fraco por isso, Jesus não é menos Jesus por conta disso, e a gente não é mais evoluído por conta disso. A nossa percepção, a gente sente essas coisas por falhas ainda de equilíbrios e de maturidade nossa, que a gente vai cuidando. Mas não me parece nada absurdo isso.
De repente Jesus precisa respirar um pouco no deserto para falar, ali tá muito ódio, tem muita carga, pelo amor de Deus. Um outro caso, e aí eu já quero passar de novo a palavra para você, mas é que esse assunto me empolga muito. Continua. E obrigado pela paciência, né, de vocês estarem aqui, inclusive, até agora. Mais uma vez eu estava ouvindo um amigo meu que ele é escalador, alpinista. E ele comentando que ele estava escalando lá aquelas montanhas do Himalaia, e eles conheciam os monges, né, do local, e tinha um monge no Nepal que morava num mosteiro lá na montanha. E aí aquele monge, ele ficou doente. E aí o pessoal levou ele para a cidade, para o hospital da cidade. E aí fizeram um tratamento no hospital da cidade, que legal, pá. E muito respeito por tudo isso. Mas quando o monge começou a ficar um pouco melhor, ele chegou para os discípulos e falou assim, agora, por favor, me leve de volta para o mosteiro. Porque se eu continuar aqui no clima da cidade, com a energia que tem aqui, eu vou acabar piorando. Me leva até lá. O monge, aquele cara que medita, aquele cara que é o lótus no lodo, que ele tá ali para, sabe, não ligar para o barulho que tem em volta. Ele foi coerente, falou, olha, por uma questão de equilíbrio da natureza, e eu faço parte da natureza, esse corpo é uma manifestação objetiva disso, eu não sou um super-herói, esse corpo tem condições, não só esse corpo físico, mas o corpo sutil que está aqui. Por favor, fizemos o tratamento, agora me leva para o mosteiro, porque a agitação que está aqui, eu não estou acostumado com isso, isso vai me fazer mal. E aí, dona Paola? E aí, dona você? Eu fui começando a perceber que esse negócio não é tão frescura quanto muitos julgam que é. E você já chegou a ouvir de pessoas falando assim, numa romantização muito grande, é muito bonito, é lindo, mas gente falando assim, não, mas se você tiver olhos bons, se você tiver bondade no coração, você vai ver bondade em tudo. Sim, inclusive isso gera uma frustração, né, em bastante gente, né, que a gente percebe que é como se fosse uma obrigação mesmo, né, inclusive. E aquela coisa, ok, você vai ver bondade em tudo, vai pro inferno, se você tem essa visão, você tem Deus no coração, você tem a bondade no olhar, você vai ver Deus inclusive ali atrás, nos bastidores. Mas você vai concordar com aquilo? Você vai querer que aqueles seres estejam naquela condição? Claro que eu estou chutando balde, colocando no inferno só pra gente fazer. Porque eu cansei também de ver esse tipo de discurso. Não, porque se você tiver bondade em você, você só vai ver bondade à sua volta. E eu vejo muita bondade à minha volta, e não que eu seja lá grande coisa, muito menos lá muito bom. Mas, quando eu vou para alguns lugares, a minha consciência sente e fala, tem coisa errada aqui. E a pergunta que eu faço... Porque assim, a gente percebe, eu vou dizer no meu caso, eu percebo Deus, o amor, a alegria, em todas as ocasiões, em todos os lugares, sim, né, eu consigo fazer. Isso, né, como um exercício, como uma prática, isso é possível, a gente pode desenvolver isso. Mas eu não sou responsável e senhora da mente de ninguém, da emoção de ninguém, para ditar que aquela pessoa vai transmitir um bom pensamento, vai transmitir uma boa emoção e fazer uma boa ação, porque eu não mando nela, né? Inclusive, essa questão de Jesus se retirar no deserto, do Emmanuel, de todos esses exemplos que você trouxe, eles são simples, não precisa romantizar, né? Nesse sentido da pessoa ir para meditar, para falar com Deus e falar com o Pai. É simples. Na sociedade, naquele contexto, por exemplo, de Jesus, as pessoas transmitiam ali intenções e a busca de muitas daquelas pessoas transmitiam raiva, apego, entre tantas outras coisas. Quando ele ia para o deserto, o que a natureza transmitia? E alguém pode olhar e falar assim, então vocês querem falar que vocês são muito elevadinhos e por isso vocês não podem se misturar com o povo da cidade. Não. Muito pelo contrário, por saber das nossas faltas, eu entendo, vendo esse outro lado, que a gente precisa de condições para que a gente consiga nos trabalhar diante das nossas próprias faltas. E que essas condições dizem respeito não a um padrão utópico, mas uma questão mínima de dignidade Justamente. existencial. Porque, olha, se você ainda não entendeu
o que a gente quer falar, eu vou trazer alguns dados aqui para você, tá? Esses dados não estão atualizados em 2020, mas é tipo 2016 para cima. Por exemplo, o Instituto Chico Mendes e o Ministério do Meio Ambiente, em 2016, eles declararam que, olha só, aqui só no Brasil, você tinha cerca de 1.173 espécies ameaçadas de extinção, além daquelas já extintas. Entre essas ameaçadas, espécies que são ícones, né, da fauna aqui no país: tatu-bola, tamanduá-bandeira, pica-pau amarelo, onça-pintada, mico-leão dourado, lobo-guará, jacutinga, boto cor-de-rosa, ariranha, ararajuba e por aí vai, né? E, inclusive, o Brasil estava liderando há vários anos, né, os índices de desmatamento no mundo em relação principalmente à perda de floresta primária, né? E só para você ter uma ideia, de acordo com o Observatório Mundial das Florestas, só em 2018 o mundo perdeu de florestas tropicais, só no único ano, o equivalente a 30 campos de futebol por minuto. Por minuto! É literalmente você chegando, olhando para a obra da grande inteligência cósmica, da grande consciência causal, olhando para a obra de Deus, na sua arrogância e falando: isso eu não quero mais, isso eu vou eliminar, essa espécie que foi colocada aqui, isso aqui eu vou destruir, eu vou tirar isso, eu vou queimar, eu vou matar. Para quê? Para que o meu umbigo ganhe na minha visão egoísta. Então o que a gente está falando não é da cidade de São Paulo, da cidade X, da cidade Y. Porque a gente está falando de um paradigma exacerbadamente materialista, de eu tenho que me aproveitar de tudo que tem aqui para o meu próprio ganho. Eu não tenho uma visão de unicidade, de harmonia com a natureza. Não, a natureza está aqui para usufruto do meu ego. Quanto mais eu destruir, quanto mais isso puder render recursos para mim, melhor. Ai, mas e o mundo? Dane-se o mundo, o que importa sou eu aqui. Dane-se isso aqui é obra de Deus, dane-se se existe um equilíbrio muito complexo e sensível nisso tudo, dane-se. E esse modo de vida, ele reflete um estado de consciência, né? Tem gente que vai falar: mas depende do governador, depende da época, do presidente. Gente, até quando a gente vai bater nessa tecla e entender que pouco importa quem está lá em cima? O governador é reflexo da consciência coletiva nossa. Não é alguém que está lá em cima que vai mudar alguma coisa. É a luz que eu ponho aqui dentro. Mesmo porque quem governa a minha vida não é presidente, governador, é Deus. Se eu me colocar diante disso. A revolução é interna, não é externa, com a força de fora para dentro, violentando tudo. É criando consciência, é criando educação, é criando lucidez. E esse mesmo paradigma, ele se materializa em estilo de vida e forma de viver. E essas grandes megalópolis que a gente tem no mundo são símbolos disso. Me perdoe, isso não é julgamento, isso é objetivo. Ou as pessoas vão para uma grande cidade porque elas querem, sei lá, virar hippie. Não, por que você tem uma grande demanda de pessoas vindo para grandes cidades? Qual que é o discurso? Você vai lá para quê? Para fazer nudismo? Você vai para ganhar dinheiro, porque eu produzi, porque lá é o polo da coisa. E aquela velha história, quando o dinheiro vira o objetivo principal da vida, ele vai faltar. Porque o dinheiro é consequência de um trabalho feito com harmonia, equilíbrio e amor. Bom, nesse tema, né, sobre a questão ecológica, sobre o meio ambiente, eu entendo que um passo, né, a gente fala aqui sobre esses temas justamente por sentirem que eles são essenciais a essa era de transição, de regeneração, mas de
que transição e que regeneração é essa, né? Eu percebo que a gente pode falar, beleza, tem todas essas histórias, todas essas perspectivas, mas como que eu posso ajudar? Eu entendo que essa transição e essa regeneração é uma transição, uma regeneração consciencial, que conforme a gente vai trazendo esses assuntos, compartilhando, conversando entre família, trazendo esses assuntos para a consciência, a gente vai gerando uma nova perspectiva, uma nova visão de educação, uma nova visão De ser humano, de ser mundo. humano, de meio ambiente, de tudo. E esse passo é o que vai fazer a gente se acostumar, como por exemplo, ações, né? Colocar em ação essa consciência através de tantas formas, né, que a gente pode trazer para resgatar e para regenerar a nossa consciência mundial, consciencial, espiritual. Porque, me perdoe, mas nesse momento a gente pode simplesmente olhar para todo o caos que a gente criou e estamos escolhendo criar no mundo e falar assim, não, se você olhar com bons olhos, você vai ver bondade em tudo, ou eu posso também perceber ou me questionar o quanto que isso também não pode ser uma postura negligente da minha parte. Porque sim, eu posso ver Deus em tudo, e tô vendo Deus em tudo, mas isso tira o meu discernimento? Quanto mais eu estou sensível para Deus em mim e nas coisas, isso não me traz um apelo de senso de equilíbrio, de harmonia? Ou eu quero que o mundo continue do jeito que está? Você sabe do que a gente está falando? Eu não quero o melhor para as pessoas, para mim, para os outros. Claro que a gente não é responsável pela escolha dos outros. Mas o que eu estou fazendo da minha parte, da minha conscientização em torno disso, para ser um ponto de mudança paradigmática, a partir da minha própria vida? Porque, de fato, há pessoas que vão continuar escolhendo viver em outras situações, e é o direito de todas elas. E nem sempre são situações melhores ou piores, são diferentes. Agora, se você pensa, assim como eu, que existe a possibilidade da gente criar harmonia no mundo que a gente tem, da gente viver em respeito. Gente, eu não estou falando de coisa utópica, eu estou falando de respeito. Respeito com o meio ambiente, respeito né? Se você acredita que as pessoas merecem um meio mais propício a incentivar o lado bom delas, com estímulos positivos, que as pessoas que você amam merecem um mundo mais coerente com esses valores da alma, se isso mexe com você, se isso faz sentido para você, talvez não seja mais o momento da gente simplesmente falar assim, gente, o mundo é assim mesmo, e vou além, eu vou até chutar o balde, fazer uma pequena criticazinha, né? Ainda mais como professor de yoga, eu já falei isso. E em alguns contextos, isso é completamente verdadeiro, mas diante disso eu quero colocar um questionamento, de simplesmente olhar para o mundo e falar assim, o mundo é isso mesmo, eu vou ser simplesmente um lótus no lodo. Será que não é o momento da gente pensar se buscar ser um lótus sozinho é de fato serviço? Será que a gente não pode se preocupar? Será que a gente não pode questionar, lançar perguntas, trazer perspectivas novas, exemplos novos, conversar, falar, ok, beleza, você pode ser um lótus muito lindo sozinho lá no lodo, mas será que precisa ser lodo? Tudo bem que o lodo traz nutriente, mas a gente não está mudando de era? Não está saindo do padrão de provas e expiações e que você tem que se ferrar para o amor nascer na alma? Não é isso que a gente está fazendo? Não é sobre isso a transição planetária? Não é sobre regeneração? Regenerar não é sobre curar? Ou é ficar se ferrando como antes o tempo todo? No lodo e na lama como antigamente? Não é limpar um pouco esse lago? Trazer o caráter cristalino dele para que todos possam... É a responsabilidade contextual, é o momento que a gente está vivendo. E o momento que a gente está vivendo, creio eu, exige um pouco mais de questionamento, de posição, de chegar e olhar e falar, ok, beleza, Deus está em tudo, mas será que é para ser assim? Eu, Paola, creio que você também não tem a intenção de determinar o lugar apropriado, a localização apropriada para cada um desenvolver a sua missão, as suas tarefas, os seus compromissos. Mesmo porque o lugar é interno. Sim,
ele é interdimensional, atemporal, né? É importante que a gente reforce esses conceitos e essas visões dentro da gente. Então, a intenção não é essa, mas eu entendo que eu não concordo com esses índices, com esses dados que o Yuri citou ao longo desse vídeo, porque eu acredito assim que ninguém merece viver em desequilíbrio, né? Se a Terra, esse ser vivo, é o nosso corpo, reflexo, extensão disso tudo, todo o universo é. Todos nós somos parte de uma mesma história. Pode ser que em determinado capítulo a gente não se encontre, mas a gente está conectado. Todos nós, todos os seres vivos, né? Consciências, energias, tudo isso é interligado e conectado. Então a intenção é a gente caminhar para esse equilíbrio, para essa regeneração, para essa cura, que muito na natureza virgem a gente consegue acessar, a gente consegue aprender. E não precisa ir para o meio do mato. A ideia é entender que a gente pode equilibrar as coisas. Dá para trazer a civilização em harmonia, em equilíbrio com a natureza. Que não é se isolar no meio do mato, mas também não é viver num lugar que é inteiramente cinza, porque não tem nada crescendo ali. É só concreto e poluição. Uma das coisas que a Paula estava comentando, né, de você entender esse equilíbrio, que as coisas também estão conectadas. Há pouco tempo atrás, uma das coisas que fez o maior sucesso nos meios espiritualistas foi aquele documentário da Data Limite. E um dos assuntos que foram trazidos para a Data Limite é que supostamente os extraterrestres não deixariam o homem entrar numa guerra nuclear pelo seguinte: explodiu o planeta não é simplesmente explodir o planeta. O planeta faz parte de um sistema muito mais delicado que envolve a casa dos caras. Tá sacando? Por isso que eles não deixariam isso acontecer. E muita gente, é verdade, os ETs não vão deixar a guerra acontecer e o planeta explodir, e o planeta explodindo causar caos na galáxia. Só que o quanto a gente não explode o planeta nas nossas pequenas ações do dia a dia. Você não precisa esperar uma bomba atômica explodir o planeta para causar desequilíbrio no todo, no geral. Esses desequilíbrios pontuais que a gente está causando no planeta, na Terra, violentando a natureza, nutrindo estilos de vida muito desassociados disso tudo, também interferem no sistema todo. É que a gente não percebe. Sim, e essas condições externas, esses fenômenos, né, esse externo que é reflexo do nosso interno, ele não é só a nossa casa, o nosso endereço físico, aquilo, cidade, estado, país, é o planeta como parte do universo. Então, esse movimento constante de expansão, né? Se a gente se lembrasse, pelo menos diariamente, que estamos aqui no planeta, a gente estaria muito mais aterrado do que no real sentido. Se a gente se trouxesse essa reminiscência para os nossos dias, estamos na Terra, a gente ficaria muito mais aterrado, né? Nesse sentido, do que se a gente for entrar nas... E você sabe o que eu percebi com o tempo? Que grande parte dessa dor que eu sentia nesses lugares que tem muita carga de estresse, de ódio, de materialismo, poluição, tudo, porque isso gera uma energia. Você pode não estar vendo, mas aquilo tá lá, bicho. Ainda bem que você não tá vendo. Porque se visse, é só você pensar assim, como que seria um peixe nadando no rio Tietê? Não faz sentido, né? Mas você acha que a gente não tá nadando numa psicosfera que tem um reflexo de um monte de coisa? Né? Mas sabe o que eu percebi com o tempo? Que o que mais me causava dor diante dessas situações não era nem a dor objetiva de estar aberto, captando aquelas coisas, sentindo aquilo, porque isso a gente pode resolver de alguma forma. Mas era uma dor moral que eu sentia dentro de mim, de olhar à minha volta e ver me cercando a materialização massiva da antítese de todos os valores que eu acredito e divulgo. E eu trabalho com isso, eu estou aqui por idealismo, eu acredito nisso tudo que está sendo criado nesse canal. E eu sei que essas ideias se materializam, elas ganham forma. E quando eu me via cercado
de paisagens que era o oposto de tudo aquilo que eu acredito e divulgo, isso me pegava. Isso me fazia um mal danado. Isso quase me matava. E chegou uma época que eu resolvi até boicotar esses lugares por uma questão meio que de ativismo. Claro que com o tempo a gente vai equilibrando as coisas, vendo que não precisa ser radical, mas eu percebi que, na verdade, isso era o que mais me doía. Isso era o que mais me doía. E Sabe que eu acolho a sua dor, inclusive eu me emocionei muito agora. E trazendo o contexto, né, que esse vídeo ele está sendo gravado durante a pandemia, né, aqui no Brasil. E como eu sinto essa pandemia aqui no Brasil, né? A Terra, ela pediu, por favor, parem um pouco. Pelo amor de Deus, parem. E cuidem de vocês mesmos. Se vocês cuidarem de vocês mesmos, vocês vão estar cuidando de mim. Olha ali para sua família. Sente cada um deles. Cuida da sua casa, se higienize, se limpe, se purifique. Assim você vai estar fazendo algum bem para mim. E olha só essa situação que a gente está vivendo, esse contexto todo. É a terra toda, todas as florestas, todos os ambientes naturais pedindo, por favor, cuidem de mim um pouquinho, cuidando de vocês. E o quanto que esse descaso com a Terra não é justamente um descaso com a gente mesmo. Porque é isso, tá refletindo. Você tá só fora o tempo todo, a consciência não tá para dentro. Não tá se autoconhecendo. E pra vocês verem, eu falei que ela é uma médium boa, né? Da boa. Na mesma hora que veio a questão de falar da pandemia pra ela, foi um segundo depois que veio pra mim aqui também. Deve ter uma gerência aqui atrás. Deve não, né? Conduzindo o assunto. Mas você sabe por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque no início do ano, eu fiz um vídeo com o mesmo tema. Não tinha pandemia, não tinha nada. Mas alguma coisa em mim falou assim... Espera, não publica ainda, não publica. Eu começava esse vídeo num bosque, que eu sempre estava frequentando todo dia, e era um dia ainda de final de semana, que estava uma psicosfera gostosa, um clima gostoso, o povo tudo tinha voltado da igreja, do centro, estava em família, estava aquela energia muito gostosa. E eu chego no início do vídeo, mostro assim, você consegue sentir aquela energia ainda da natureza, e falo assim, tá vendo isso? Gostoso, né? Isso não é uma energia elevada. Não é uma energia elevada. Isso é o básico. É o mínimo. É daqui para cima. É que a gente nivela muito por baixo, com base no desdobramento de muitos antivalores que a gente tem, se acostuma com isso, acha que é isso e acha que esse baixo aqui é o normal. Tá vendo essa sensação gostosa aqui de um dia gostoso, tranquilo, pacífico, harmonioso com a natureza? Tem gente que vai entrar aqui e vai falar, nossa, que coisa elevada. Isso não é elevado. As coisas elevadas são muito além da nossa compreensão. É daí para cima. A gente nivela muito por baixo. A gente nivela muito por baixo. E até uma coisa que eu falo, eu começo a contar essa questão que eu passava mal e tal, né, questão das grandes cidades, que eu sentia aquela energia, entrava em contato com aquilo tudo, aquilo me fazia mal. E até uma coisa que eu ia comentar é que assim, chegou uma hora que eu percebi que se eu me sentisse mal num lugar mais puro, aí eu ia aceitar que existia algum problema comigo. Mas se eu passo mal buscando me trabalhar num lugar que está em desarmonia, com valores muito claros que eu esposo, aí não é de se estranhar. O problema não é eu passar mal no meio da muvuca da megalópole, tudo poluído, barulho, estresse para tudo quanto é lado. Aliás, acho estranho se não passar mal. E o quanto, né, de doenças modernas que a gente tem, que não é a simples captação inconsciente dessa hipersaturação de estímulos doentios, que as pessoas não sabem como lidar com aquilo, não sabem liberar aquela carga e começam a se sentir mal, primeiro a nível psíquico, a nível energético, e tá doente, um monte de remédio, um monte daquilo, e não que não possa ter uma causa apenas física, mas a gente sabe que tudo está interligado, né? Mas eu falei assim, olha,
chegou um momento que eu prestei a seguinte atenção na coisa. Se um dia eu me sentir mal num lugar que está em harmonia, de fato, tem uma coisa muito errada comigo. Mas agora, se eu me sentir mal num lugar que não está em desarmonia, a gente se acha muito independente do meio. Muito independente das pessoas, porque o meio não me afeta, porque eu sou muito invulnerável. Mentira! Mentira! Põe teu dedo no fogo que vai queimar. E aí eu trazia nesse vídeo, entrando na questão da pandemia, eu descrevia como que eu me relacionava com isso. E quando começou a pandemia, eu percebi que começou a acontecer a nível físico e afetando o comportamento das pessoas, simplesmente um transbordamento daquilo tudo que eu, Paola e tanta gente já experimentava em nível sutil. Somatizou. Tudo aquilo que a gente, não vai em lugar com muita aglomeração, porque você pode pegar vírus. Cuidado, se purifica. Olha o simbolismo de se purifica antes de sair, depois que você vai. Toma cuidado, precisa, questiona. Tudo isso transbordou para o nível físico. Essa pandemia não foi nenhuma novidade para mim. Tudo aquilo que acontece na Terra começa antes no céu. Você já ouviu isso? Tudo aquilo que se manifesta no visível, primeiro começou no invisível. E isso tudo já estava acontecendo há muito tempo no invisível. Isso que você experimenta, que te deixa de saco cheio hoje em dia com a pandemia, com a quarentena, não é novidade. Isso já estava rolando a nível sutil, de uma forma ou de outra, ou de todas, há muito tempo. Quem é mais sensitivo sabe disso. Dos contágios psíquicos, dessas grandes cargas de ódio, de falta de amor, de violência, de medo, de indiferença. Você está num lugar com multidões, com milhares de pessoas, uma não olha para a cara do outro, um cai desmaiado ali, passa um monte sem fazer nada. É automático, é robótico, é autômato, é impessoal. E a gente perde aquilo que é a nossa essência, que é a natureza humana, que é alimentada pelo tônus do amor. Então como é que você não vai sentir um ambiente desse? E sentindo o que você vai perceber? Ou, ainda que você não perceba na hora, o quanto que aquilo não está sendo assimilado pelas pessoas que se acham resistentes àquilo, e a longo prazo não dá problema. Estou falando algum grande absurdo e estou falando isso para criticar você que curte o rolê, você que mora em São Paulo, você que mora numa grande cidade. Não, eu estou falando isso por um gesto de amor, porque eu estou vendo a distância, eu estou vendo há muito tempo o que está nos bastidores, no invisível daquilo tudo, e que isso é só uma pontinha do transbordamento que aconteceu agora. É só uma pontinha. E eu quero uma vida melhor para todo mundo. E para isso eu preciso falar, preciso talvez incomodar alguém. Ok, você pode ficar puto da vida com isso que está sendo falado nesse vídeo. Não sei que tipo de pessoa ficaria puto da vida com esse tema, mas vamos respeitar. Ok, beleza. Você pode se sentir incomodado, você pode se sentir desafiado, você pode se sentir tudo. Que bom, fiz meu trabalho. Paola fez o trabalho dela. Tudo que a gente está vivendo nessa pandemia... Amor, como que você percebia a nível sutil antes dessa pandemia? Não era a mesma coisa? Era a mesma coisa. Eu percebia sempre uma grande indiferença aos absurdos, não no sentido positivo, aos absurdos, às atrocidades que eu observava ali com as pessoas, né, com os animais, com as florestas, com o meio ambiente. Ali naquele meu contexto eu notava uma indiferença que era incompatível com aquilo que eu sentia, né? Porque tudo me emocionava, me comovia muito, eu ficava inconformada com aquela situação, com aquela realidade de muita pobreza, muita miséria, muita injustiça. E as pessoas, elas estavam, a maioria inclusive, né? Estavam passando por aquilo, falando isso tudo aqui é normal. E passavam como se estivessem amortecidos, né? Estão aqui anestesiados por uma situação, por aquela realidade que se apresentava. E eu sentia essa completa sensibilidade mesmo com todos os seres. E era
Para mim, a pandemia também não foi uma novidade, né? A nível sutil, isso já me acompanhou desde sempre. E é. Você vê como que isso é verdade? Vamos voltar antes da pandemia. A gente ia sair de casa, o que você fazia? Fazer uma oração. Se preparava, se cuidava, criava aquela sensação de alto amor, aquela proteção energética, entre aspas. Hoje, o que você faz? Você passa álcool, põe máscara, você se protege, né? Você ia pra rua, o que a gente fazia? Evitava lugares muito impessoais, muito heterogêneos, muita multidão, que tá todo mundo que nem robô, porque se gera uma energia que, desculpa, não é legal. E a oração, nesse caso, era a nossa, sempre foi a nossa asepsia, né? Que também agora vem com as questões físicas, mas é uma asepsia nossa, interior nossa, não em relação às pessoas, né? Mas o que eu posso fazer para colaborar e não prejudicar o meio ambiente? Eu vou me higienizar, vou fazer aqui uma asepsia, uma oração, uma prece. E assim, essa questão da poluição energética não é só poluição energética, isso atrai também consciências muito ligadas àquilo e fica, né, diga-me quem tu és que eu te direi com quem tu andas, né? E assim, a gente buscava lugares mais tranquilos, mais sossegados, sem aglomerações, e hoje isso está acontecendo onde? A nível material, por conta de uma necessidade que está pegando, batendo água na bunda aqui nesse nível da densidade. Aí, você voltava para casa, né, buscava fazer uma purificação, fazer uma prece, agradecia, tomava um banho, se limpava energeticamente até para não passar aquilo para o ambiente da casa, porque a gente estava vendo aquilo, para passar para a família. E hoje o que você faz na pandemia quando você sai e vai para o mercado e volta? É isso, né? É a mesma É coisa. a mesma coisa. Né? Você tira a máscara, você passa álcool em tudo, você vai tomar um banho, põe a roupa para lavar. E é incrível, né, nesse sentido de que a máscara, o álcool, ele não só me protege, mas ele protege os outros de mim também. Então é. O quanto que a oração que eu faço para mim não ajuda a proteger o outro. Você pegou? E, gente, sem entrar num papo chato que eu já vi, de gente que vai vir no comentário, ai, porque eu uso de máscara eu não concordo, ah, porque eu uso eu concordo. Meu, dane-se se você concorda, se você não concorda. Eu acho que você entendeu a ideia. Eu acho que você está entendendo a metáfora. Não é para discutir se você quer usar máscara, se você não quer, você usa. Se quiser, se não quiser, você se vira, tá bom? Embora a gente pudesse até aprofundar essa discussão, mas não é o espaço. Mas eu acho que dá para entender a metáfora da coisa. Então, assim, quando a gente começou a ver as pessoas que não tinham essa percepção se surpreendendo com isso tudo, a gente tipo, segunda-feira. Tipo, né, nada demais. Nada demais. E a gente vê, né, o quanto que no início dessa coisa toda, o ser humano se recolhendo, engraçado, só o ser humano que se afetou nessa daí, né? A natureza conseguiu respirar. E nessa do ser humano se recolher, o que aconteceu? Os animais voltando, a natureza respirando um pouco mais. Isso tudo é simbólico. Sim, é interessantíssimo, inclusive, que os nossos trabalhos, eles se desenvolvem através da internet. Isso já faz algum tempo, né? Que a gente vem se adaptando a essa ferramenta, essa tecnologia, né? E hoje em dia também a gente percebe que há uma migração aí para as plataformas digitais, né? Adaptando os trabalhos das pessoas. Para a gente também estava assim... era uma contato, né, familiar, residencial, que já estava sendo desenvolvido, né? Porque a gente busca a partir de um paradigma em que a gente entende que a consciência ela é não local. Ou seja, a minha consciência não é só o que está ancorado nesse corpo físico. É aquilo que a gente disse. A minha consciência também está na natureza, é uma única consciência. E a partir disso a gente começou a estruturar o nosso trabalho. Por que o trabalho tem que ser apenas fisicamente local? Por que ele não pode ser irradiado se nós somos seres não locais para o mundo, como está acontecendo agora com você assistindo esse vídeo? E se bem estudado, como essa adaptação para a gente trabalhar em casa através da internet pode ser benéfica ao meio ambiente no sentido de são menos imóveis, menos energia, são vários recursos que são preservados, né, reciclados com mais naturalidade, com mais consciência. A partir desse movimento, dá para que a gente consiga dá para a gente observar esse momento mundial
de perspectivas positivas, né? E desenvolver isso. De ver o que realmente é necessário e o que não é. Porque a gente até vislumbrava, mas precisou a coisa ficar intensa pra gente falar, ó, de fato, isso aqui dá pra fazer dessa outra forma, isso dá pra ser repensado, isso aqui dá pra trazer um outro impacto e um benefício maior. Então é um mundo novo. E isso a espiritualidade já estava apresentando pra gente, de uma forma ou de outra, já faz tempo. E até essa questão da pandemia, volto a dizer, se você conseguisse ver o mundo a nível sutil antes disso, era questão de tempo para isso transbordar para a matéria, para isso somatizar no nível da densidade. Mas isso não começou com um vírus na dimensão material. Isso começa com a nossa postura de consciência aqui no planeta. Literalmente, né? Não começou com a falta de consciência em relação aos animais, que aí veio, sei lá, o morcego, sei lá o que bicho que foi, o pangolim, sei lá o que. Se o ser humano tivesse essa consciência amorosa, né? Precisa ir além disso, né? E não é uma questão, porque foi a China. Não, foi a gente. O quanto que essa mesma consciência não ressoa com a minha aqui. E só para terminar, para a gente dar uma perspectiva de mudança e dizer assim, é possível, a gente resolveu levar essa discussão a nível prático, a nível de exemplificação, um passo além. Inclusive concomitante a essa época de pandemia, deixa eu só beber um pouquinho de água. A gente resolveu fazer um movimento de ancorar ainda mais as nossas crenças, inclusive em relação a estilo de vida. Achamos um lugar para viver e bancamos isso, assim, coisa simples. Você vai falar, tipo, questão de salário mínimo, né? Simples. A gente achou um lugar para viver, um lugar que a gente enxerga que está em harmonia, civilização e natureza. A gente não foi para o meio do mato, não foi. Existem cidades aqui no Brasil, próximas aos grandes centros, aos grandes polos, tá? Você não precisa se isolar, mas que trazem uma proposta muito mais equilibrada. E a gente falou assim, a gente acredita nisso, então vamos bancar isso, vamos ver se funciona e vamos ver como que isso reverbera no nosso estilo de vida e crescimento interior. Então, escolhemos um lugar, graças a Deus, assim, Deus trouxe pra gente de uma forma acessível. Inclusive, a gente viu que essa questão do acesso tem muito mais, no fundo, uma questão também de sintonia, porque a gente estava vendo, assim, lugares bem complicados, em lugares bem complicados, que tem o preço, o custo muito mais alto do que você ir num lugar saudável, harmonizado, equilibrado, e que às vezes nem é só uma questão de dinheiro, às vezes é até mais barato. Literalmente, porque a gente usa essa desculpa, né? É porque eu tô aqui porque não tem como ir para outro lugar. Às vezes pode ser, mas será que todas as vezes é isso? Não querendo julgar a situação de cada um, mas a gente foi assim... Vale uma pesquisa, né? Um trabalho interno de pesquisar mesmo, né? De buscar aquilo que ressoa com o que a nossa alma busca também. Para onde que minha alma tá? Que ambiente que eu tô criando aqui dentro para que isso se manifeste fora? E a gente resolveu fazer um teste e ver o que acontecia, né? Então, assim, não é um lugar no meio do mato, mas também não é lá no meio do... E assim, a gente viu que dá para acontecer. E você não precisa ir para a Finlândia, você não precisa ir para Nova Zelândia, você não precisa ir para Valfenda. Essas coisas, elas são possíveis aqui. Dá para você optar para somar com coisas diferentes. A minha relação com grandes cidades, eu cheguei num ponto que eu falei assim, olha, tudo bem, eu vou respeitar isso aqui, só que eu vou escolher não participar. E claro, a gente reconhece que existem países, né, mais desenvolvidos que têm condições, né, oferecem condições melhores à população e tudo mais, mas a gente também pode fazer um exercício de sair desse lugar, de sair dessa crença de que o Brasil não tem jeito, de que a coisa... não, como é que diz aquele ditado? Não me vem agora. Mas é aquele sentido de não tem mais jeito. Então, há cidades muito legais aqui no país, né, que trazem
esse equilíbrio e essa potência também da gente desenvolver algo bem legal. E sair da crença de que isso só é possível através de uma possibilidade material. Sim. Quando eu ganhar na loteria, eu vou poder. Tá esses dois bocó falando aí, mas eles não sabem o que eu passo, eles não sabem. Sempre essa questão. Vocês também não sabem o que a gente passa. E o sacrifício que a gente teve que fazer para bancar a escolha que a gente fez. Mas a mudança real, ela não surge da matéria para dentro. Eu não vou nem desenvolver isso porque pode causar polêmica para algumas pessoas, mas é a realidade. E aí a gente resolveu fazer esse teste e a gente vem até trazer um pouco desse testemunho para vocês. Sim. E trazer também, né, tá finalizando o vídeo aqui, esse passo também, né, uma sugestão que nós temos exercitado aqui na nossa vida, nas nossas vidas individuais e, consequentemente, transpessoais, observar que se tudo parte ali das esferas espirituais e energéticas, se a gente for desenvolvendo cada vez mais os valores, as virtudes elevadas interiores, é um grande passo, é um grande movimento que a gente vai estar fazendo pelo planeta, pela sociedade, pelo universo, pelo meio ambiente, e reforçar aqui de continua sorrindo, sabe, para a paz, continua desenvolvendo esse amor que todos somos capazes de acessar, esse amor que está disponível infinitamente, né, e que a gente vai trazer, vai ancorar cada vez mais através dessas boas ações, através da expansão da consciência e da conscientização da nossa vida, né? E até tirando um pouco dessa romantização de é só viver mais perto da natureza, que a sua vida já está resolvida, que você não vai ter problema, que você não vai se estressar. Gente, não é isso, porque você pode se estressar também na natureza. A gente não vive estressado com umas coisas, aconteceu tal coisa. Só que eu percebo que a minha consciência ela fica muito mais tranquila, num sentido existencial, sabendo que eu pude investir em viver de uma maneira que me trouxesse uma irmandade, um senso de irmandade real, de harmonia, de amor real com a terra em que a gente está, em que eu possa plantar, em que eu possa viver com os animais que tem aqui próximo, que eu possa alimentar eles, que eu possa estar em comunhão com a terra. Isso não significa que eu não vou ter problema, que eu não vou ficar estressado, que eu não vou morrer um dia. Mas quando eu morrer, o quanto de vida que eu vou ter colocado para dentro de mim me deu um significado. E isso a gente não faz sozinho, porque nós somos unidade. A terra está aqui para contribuir com a gente. A natureza está colocada aqui por expressão da graça de Deus. A natureza toda é instrumento da voz de Deus, da consciência divina. Se a gente escuta, se a gente se coloca nesse lugar de respeito, de escuta, de acolhimento, muitas das soluções para as nossas vidas individuais, para os desafios diários que a gente enfrenta, para os desafios coletivos, eles são comunicados a nós através da natureza, que é instrumento do amor. E volto a dizer, você não precisa ir para o meio do mato. Às vezes você mora num apartamento lá no centro de sei lá onde. De repente você põe umas plantinhas na varanda, você já vai ver como a coisa muda. Se tiver mudado dentro da gente. Mas esse senso de onde eu estou, sem idealizar, porque nem dá para dharmicamente falando e karmicamente falando, todo mundo ir para uma cidade como aquela que eu idealizo. Não, a gente está fazendo aquilo que está em sintonia com o nosso caminho. Mas assim, dentro do contexto em que eu estou, como que eu posso fazer passinho de formiguinha para integrar um pouco mais essa consciência aqui onde eu vivo? Você pode estar no apartamento, você pode estar lá na República, você pode estar no kitnet, você pode estar numa casa, você pode estar na casa da árvore. Entende que isso é irrelevante no fundo? Porque se a coisa começa a nascer aqui, o desdobramento material necessário e possível para aquilo estar alinhado vai se ajeitar. Está entendendo que o grande problema do mundo não é simplesmente porque o presidente dos Estados Unidos não assinou o tratado de emissão de gases. É como a minha consciência está trabalhando isso aqui dentro. Como eu, espírito, como eu, chispa divina,
Estou trazendo isso para ancorar nesse mundo. E se a gente está falando tanto de transição planetária, imagina um mundo regenerado. Como que ele é na sua mente? Imagina os mundos superiores no plano espiritual. São parecidos com a bagunça e com o caos que a gente está escolhendo criar aqui? Desculpa, isso não é julgamento, isso não é preconceito, isso é um fato. Se você tiver um mínimo de senso, de bom senso, de equilíbrio dentro de você, você vai perceber que você é uma criatura divina e que você merece estar vivendo em equilíbrio, em alinhamento com todos os demais recursos divinos que estão manifestos à sua volta, porque tudo é uma vida só. Eu, a natureza, os animais, tudo, o universo e eu somos uma vida só. Se por uma visão restrita do meu ego, eu acho que subtraindo tudo isso para proveito próprio, eu vou crescer e posso criar um modelo de mundo em cima disso, a gente já viu, a gente está vendo o resultado. Mas existe uma outra possibilidade. Existe esse chamado do amor, que não é de fazer você ter que mudar ou viver da forma que você não quer, mas é de entender no coração que Deus também está nisso tudo. A gente vem de uma cultura, de uma tradição que busca separar o espírito da matéria, Deus do mundo. Isso é inseparável. Porque só existe uma coisa, afinal de contas, a consciência divina. E está em tudo. O mundo é manifestação dessa consciência divina, desse Pai Celestial, dessa Mãe Divina. E de que adianta eu falar de espiritualidade e buscar Deus no transcendente se eu não respeito Ele no imanente? Não só na figura do meu próximo. O que é meu próximo? Vou te mostrar o que está próximo de mim aqui. Literalmente próximo, perto. Tá a Paola, tá essa plantinha, tá a gatinha. O que é esse próximo que Jesus falou? Jesus não falou assim, amai o outro ser humano como a ti mesmo. Ele falou o quê? Amai o próximo. Te vira para entender o que é esse próximo. Quanto mais a gente vai amadurecendo, mais esse próximo vai se expandindo. E a gente vai vendo que Deus e o amor estão em tudo. E que tudo merece esse senso de respeito. Então, uma coisa que a gente tinha conversado antes, que o nosso trabalho não é para a humanidade, mas para a natureza. A gente tinha modelos de trabalhos espirituais no passado, que é aquela pessoa que tem aquela consciência de, estou aqui para servir a humanidade. A gente não está aqui para servir a humanidade, nada. A gente está aqui para servir a natureza, entendendo que a humanidade faz parte da natureza e a manifestação da mesma. Mas o meu compromisso é com a natureza. Quando a gente posta um vídeo, a gente não está preocupado, o que o ser humano vai achar desse vídeo. A gente está preocupado com o impacto que essa mensagem está trazendo. Provoca, a nível consciencial, uma harmonia que abarca, inclusive, toda a natureza, incluindo o ser humano, mas além. Então, nosso compromisso não é com o ser humano, vou salvar o ser humano. Não, isso aí não tem esse narcisismo que a gente não. Mas esse respeito com a natureza. O que eu estou falando, o que eu estou trazendo, o que eu estou movimentando, pode despertar alguma coisa em alguém para que as pessoas vivam melhor, em comunhão com a natureza também vivendo com o mesmo carinho, o mesmo respeito, esse mesmo melhor? Gratidão. Você sabe como que vai ser um mundo novo. Dentro de você, você sabe. Seu espírito sabe. A gente não está trazendo nenhuma novidade. E nem estamos adiantado em relação a nada. Muito pelo contrário. Estamos todos aqui numa mesma situação planetária. Para onde que a gente vai olhar? Amor, uma mensagem final que te vier inspirada aí. Até para eles não falarem que eu fico falando um monte aqui. Sou eu. Vai deprimir ou vai amar e sorrir junto? A gente gosta. Bom, sentindo aqui, gostaria de compartilhar
uma mensagem, uma poesia que diz: sonhou, a floresta sonhou com um beija-flor. Sonhou, o céu sonhou com as aves em seu esplendor. Sonhou, o mar revolto com ondas de amor e despertou. Sonhou o homem com uma vida em paz e união e despertou. E tudo se realizou. O amor ensinou, manifestou em seu interior a divina e sagrada consciência, e a paz a tudo realizará. Gratidão. Imensamente agradecido. E até respondendo uma pergunta que alguém falou: por que você aceitou psicografar um livro em que vinha um espírito ligado, trazendo essa questão ancestral do druidismo? Um dos motivos é porque eu falei assim, nossa, finalmente pode vir alguém com conhecimento de causa trazer essa questão da eco-espiritualidade. Você fala tanto em espiritualidade lá nas nuvens e o respeito com a natureza. Com toda a honra, com todo o respeito, pode falar no Holando. Gente, imensamente agradecido. Espero que vocês tenham sentido por trás de todos os pontos levantados, a faladeira toda, principalmente a minha. Eu peço para relevar caso isso tenha incomodado. Mas o amor por trás disso. Porque é o que motiva. A gente não está aqui para ligar uma câmera para mostrar o quanto a gente é... tenho ideia diferentona, sou inteligentinho. Não. Se eu não tivesse preocupado, se ela não tivesse preocupada com bem-estar maior, a gente ia ficar no nosso mundinho, ia curtir do nosso jeito, sem se preocupar em espalhar nada para ninguém, porque vai ter gente que vai concordar, discordar, xingar. Para quê se expor para isso? Para quê? Tem motivo. Que Deus abençoe. Se você gostou, eu sugiro, de coração, que você compartilhe esse material, se ele for importante. Senta a testa no botão de like, que isso mostra para o YouTube que esse é um vídeo que ele pode compartilhar, que ele traz alguma ideia que pode fazer a gente pensar um pouco. É isso, mas você não é obrigado também, mas fica aqui o pedido, não custa nada. Vamos lá, vou deixar aqui embaixo então meu site, tem os livros, etc e tal, até a questão do próprio Eco dos Druidas, a renda vai para uma associação que ajuda os animais maltratados pelo ser humano. Vou deixar os cursos aqui, se você quiser fazer o meu curso de meditação, meu treinamento de meditação, os outros cursos. Lembrando, curso de meditação na quarentena está com 60% de desconto. O mapogâmico, vamos colocar? Também. Mapogâmico, a gente coloca aqui o contato para quem se interessar. É uma ferramenta também que traz a tradição druídica e é como o seu mapa astral, só que em relação às árvores, né? Ao invés de serem os astros, são as árvores. Então, traz toda essa intenção, um propósito de integração com a natureza e de autoconhecimento. É isso, gente. Fica na paz. Beijo na alma. Agradeço por esse espaço, por essa partilha, a presença de cada um. E agradeço, é sempre uma alegria estar aqui no canal. Muito obrigado pela participação. Gratidão. Gente, se inscreva aqui no canal. Receba um abraço do tamanho do sol.